Olá, pessoal. Nós estamos aqui abrindo o 16º episódio do programa Política Legal. Eu sei que a deputada não acompanhou até agora ainda nenhum episódio, vai começar hoje a partir do seu. Eu vou explicar um pouquinho, deputada, como é que funciona aqui o programa Política Legal. Em primeiro lugar, é um papo como se eu estivesse fazendo uma visita na casa da deputada. Cheguei na varanda, lá em Itabaiana, e começamos a conversar sobre a vida da deputada, sobre o mandato da deputada, sobre suas ideias, de uma maneira bem informal. Quando eu tenho aqui vários convidados, um interrompe o outro, a gente vai conversando no clima mesmo de um bate-papo, né? Que é como a juventude gosta, como o nosso seguidor gosta. É um papo mais informal com a pessoa. E aí a gente vai entrando na casa das pessoas com bastante intimidade. O programa Política Legal, ele nasceu com duas vertentes. Uma, porque os temas políticos estão cada vez mais jurídicos, né? Que é a minha área. E aí a população começa a discutir coisas do Supremo, né? Hoje, numa mesa de bar. O Supremo decidiu assim, desse jeito, influencia na política. E aí a gente decidiu falar um pouco sobre esse casamento entre o direito e a política. Mas essa palavra legal tem um duplo significado. Também a gente não insiste aqui no programa quem é o candidato de Belivaldo, quem é, para onde a deputada Maria Mendonça vai, que partido ela vai. A gente já sabe que tem vários programas tratando disso. Assim, uma hora a deputada vai escolher um partido. Muito mais interessante que para a gente, o nosso programa, o nosso seguidor quer saber mesmo, é o que pensa a deputada em relação a esse cenário político, a mulher na política, vamos aproveitar o mês, vai por aí. Já várias pautas, pauta ambiental, pauta da juventude, várias pautas, políticas públicas, eu diria, que é a principal diretriz do programa Política Legal. Então, hoje, nós estamos recebendo aqui a deputada Maria Mendonça, deputada itabaianense, e tem uma história que eu não vou adiantar, nós vamos conhecendo aos poucos, a deputada vai falar, mas eu já peço a você que dê a força aí ao nosso programa, né? Dê um likezinho, se você não gosta, dá um dislike também, mas se você comenta e participa do nosso programa, você, para isso, precisa se inscrever. E se você gosta, se você é itabaiana, se você é seguidor da deputada Maria Mendonça, você compartilha, olha, a deputada está lá no programa Política Legal, está na Rádio Web Metrópole, então a gente vai interagindo com o nosso público. Um dos canais que a gente transmite, deputada, já tem mais de 2.000 seguidores no YouTube. O outro canal, que é o meu pessoal, acho que tem mais de 600 hoje, não é? Está por aí. Seguidores com apenas 16 episódios, ou seja, 16 semanas que a gente tá aqui na Rádio Web Metrópole. E o volume de participação é muito interessante, né? A senhora vai ver que durante o programa a turma entra, pergunta, elogia. Graças a Deus, não tem muitas críticas não, mas as críticas são bem-vindas, tá bom? Então, desejando um mês de março tranquilo para todos, com muita saúde, eu cumprimento a deputada Maria Mendonça. Como a gente está no YouTube, né, a gente normalmente não fala nem bom dia e boa noite, porque a pessoa vai assistir e acontece muito. A gente tem um número de pessoas ao vivo, mas durante a semana a gente vai vendo que a visualização do programa vai aumentando. Então, seja bem-vinda aqui à nossa casa, Rádio Web Metrópole. Olá, Bi. É assim, uma grande satisfação poder estar aqui, né, participando deste seu espaço e interagindo com o seu público. Acho que nós que somos pessoas públicas, detentores de mandato, temos sim que nos colocar sempre à disposição da sociedade para estar dialogando, para mostrar também as nossas proposituras, para garantir, de fato, que o seu público possa conhecer um pouco da nossa história política, né? Eu sou Maria Mendonça, oriunda de uma família política, lógico, tenho muito orgulho de dizer que sou filha do saudoso Chico de Miguel,
um homem que, incontestavelmente, deixou e deu um grande legado à sua família e ao nosso Estado, à cidadania, que fez dos seus mandatos um sacerdócio, que buscou abraçar as causas dos mais humildes, dos sofridos, dos excluídos da sociedade e que passou dessa vida deixando assim uma história, né, de lealdade, de honradez, de palavra, de respeito. Então, eu me inspiro muito e assim, posso dizer que Chico de Miguel, ele foi alguém muito especial, não apenas e tão somente na minha vida, mas de muitos sergipanos. Eu queria interromper a senhora só para dizer o seguinte. Eu, quando era criança, era levado de Itabaiana para visitar Chico de Miguel. Mas eu não tenho nem lembrança de como ele era, tá? O meu tio, Narciso Machado, acho que a senhora conheceu. Ah, muito amigo do meu pai. Então, mas eu queria assim que Muito amigo. aqueles iguais a mim ou mais jovens que não conheceram o Chico de Miguel, Isso. conte-nos aqui, que aqui não é programa de rádio assim que a gente tem pouquíssimo tempo, a gente tem tempo à vontade para conversar. Ai, que coisa boa. Quem foi Chico de Miguel para Itabaiana, para Sergipe, que mandatos ele exerceu, para os mais jovens entenderem a linhagem, de onde saiu Maria Mendonça. Então, Chico de Miguel, um homem assim, muito determinado, com muita altivez, com coragem de tomar decisões, muitas vezes decisões assim, que poderiam, de fato, não ser interessante para o momento político, mas ele nunca se preocupou em uma tomada de decisão que pudesse estar se inserindo no contexto e fosse bater de frente. Ele nunca se preocupou com isso. A preocupação dele era buscar fazer escolhas optando sempre pelos mais humildes. Era os deputado? Excluídos. Foi deputado estadual, ele só foi deputado estadual por 3 mandatos. Ele nunca foi candidato a prefeito ou a qualquer outro cargo eletivo. Agora, vários prefeitos foram eleitos na cidade de Itabaiana, indicados por ele à população. Então, ele tinha o respeito da maioria do eleitorado. E quando eu vou contar até um fato aqui, que foi assim, que ficou marcado na história, de um velhinho, um senhor de idade, chamado Filadelfo Araújo, que naquele momento meu pai, ele indicou, ele era do MDB à época e era adversário nosso. E meu pai, o contexto da ditadura militar, né, não permitiu que a Arena 1, que era o nosso agrupamento, indicasse candidato a prefeito. Teria que ser vice da Arena 2. E aí o que ocorreu? O candidato vice da Arena 2 foi do agrupamento imposto pelo governador, né, de que teria que ser candidato a vice e teria que estar na mesma chapa. E aí o que aconteceu? O meu pai se contrapôs, bateu de frente, peitou e procurou José Carlos Teixeira, que era o deputado federal do MDB à época, e disse: indique um nome lá em Itabaiana que eu vou apoiar. Aí ele disse: mas eu não tenho nomes lá. Não tenho. Eu só tenho um velhinho, seu Filadelfo, que vive do trabalho dele, que não tem muitas amizades, que não tem condição nenhuma,
de chegar lá. Aí ele disse, não, coloque o nome dele e deixa o resto comigo, que meu povo vai votar com ele. E assim foi. E a ditadura militar, né? Assim, muita pressão, e quando chegou no dia da eleição, até o que se colocou como candidato a vice, né, para compor a chapa Arena 1, Arena 2, até ele votou com o Filadelfo. E Filadelfo foi eleito com uma margem de votos muito grande. Então, assim, isso ficou marcado, né? Porque era um senhor decente, digno, mas que não tinha amizade com ninguém, vivia do trabalho dele, era alfaiate, ia para a casa dele, vivia da família para o trabalho, não fazia amizades, não tinha muitos amigos, mas isso, nada disso mudou o resultado. O prestígio de Chico de Miguel garantiu nas urnas, porque aquela época a ditadura militar era um momento assim muito difícil, que eles direcionavam tudo, e aí entraram com o pedido de anulação da candidatura por ser um velho sem condições nenhuma, caquético, enfim, colocaram lá muita coisa. Mas aí Zé Carlos recorreu para o TSE, aliás, o TSE, e lá eles deixaram bem passar o tempo, faltando 72 horas para as eleições, os motivos e os argumentos não podiam ser aceitos como sendo verdadeiros, porque era um velho, porque era caquético, porque não tinha mais condições. E aí, 72 horas antes, ele se insurgiu como o candidato para disputar a eleição. Quer dizer, foi um espaço de tempo muito curto. Não, aquela época não era como hoje, que tudo é muito célere, que as notícias... Chega, né? Exatamente, que as notícias elas voam e que as informações chegam rapidamente. Era uma época muito difícil, que tinha que ir de animal para o interior, casa a casa, levar a informação. Mas 72 horas foram suficientes, com um mutirão feito por Chico de Miguel, apenas mandando o recado. O Chico de Miguel tem curiosidade. Eu gosto de estudar a vida das personagens da política sergipana, mas confesso que não estudei o Chico de Miguel. O fato é, eu quero crer que ele era a chamada direitona, né? Sim, não é? sim. Porque o meu tio era direitona demais. Da mesma linha. Eu imagino da que mesma deve linha. ser aquela Sim, direitona. Mas sim. tudo bem. O fato é, como é que a juventude hoje, como é que os mais jovens hoje de Itabaiana enxergam Chico de Miguel e seus descendentes com essa polarização direita e esquerda? Como é que funciona isso lá em Itabaiana? Ou o prestígio familiar, a tradição é mais forte do que essa divisão? Acho que nesse contexto nós estamos há 5 décadas, um pouco mais de 5 décadas, né? E durante todo esse período eu estive sempre nos bastidores, porque na linha de frente sempre foi meu pai e meu irmão Zé Teles, né? Zé Teles, que conseguiu 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal. Então, assim, construiu uma história. E meu pai, que passou todo esse tempo, sempre ele apresentava um candidato, apoiava um candidato para que os eleitores dele pudessem fazer a escolha. E sempre foi assim. E foram vários prefeitos ao longo de décadas, porque isso foi com a morte de Euclides Paz Mendonça. Meu pai era um pecuarista, naquela época diziam fazendeiro, né?
Meu pai, então, com a morte de Euclides, o agrupamento, meu pai fazia parte, mas nunca tinha colocado o nome dele, não. Era apenas simpatizante. Mas quando Euclides foi morto, que era um deputado federal e era a liderança política, os líderes do grupo entenderam que o nome era do meu pai, porque ele sempre foi aquela pessoa muito determinada, muito decidida. Para você ter uma ideia, em um momento, me parece que foi em 1966, que Leandro Maciel foi lá em casa para que meu pai pudesse votar em Antônio Torres. Aí chegou lá, não, Chico, porque você tem que votar em Antônio Torres, porque Antônio Torres precisa retornar à Assembleia e nós queremos que Itabaiana vote com Antônio Torres. Aí meu pai disse, aqui não é assim, não. Quem tem que decidir isso são os meus amigos, não é o senhor. O senhor decide lá. E aqui, quem decide sou eu com meus amigos. Vou ouvir. Itabaiana já era barrista. Pois é. Lá naquela época. Vou ouvir os amigos. Vou ouvir os amigos. Se eles forem favoráveis, sem problema. Mas quando Leandro saiu, todo mundo, não, Chico, você não é louco, o candidato tem que ser você, e é você, e é você. Meu pai até que relutou, porque minha mãe não queria. Minha mãe, assim, tinha muita preocupação, porque já havia tido aquele incidente, né, com o líder Euclides, e minha mãe não queria, mas aí meu pai foi muito, muito assediado pelo agrupamento e ele terminou dizendo sim e colocou o nome dele, assim, muito próximo à eleição. E aí, como ele estava surgindo, ninguém conhecia, só em Itabaiana, mesmo assim, não era uma maioria, né? Ele era amigo do agrupamento, mas ele nunca tinha participado da política em si. E, naquele momento, ele ousou, colocou o nome dele e foi o segundo mais votado do Estado. Então, veja, por que eu fiz essa provocação? O meu tio era um direitona, né? Mas eu, jovem, fui me encantando pelo direito por conta dele e tinha uma posição naturalmente mais moderna. Mas para quem não conhecia, podia imaginar que o jeitão dele ele fosse contrário. Não, ele era muito aberto. Não, ele viajava, pegava estrada, ele ia me ouvindo, ponderava, mas era um sujeito bem aberto. Não fazia uma repulsa só porque minha ideia era um pouco diferente. Eu até, uns anos atrás, tive a oportunidade de conversar com o doutor Albano, disse, mas doutor Albano, tem que pedir desculpa ao senhor. Ele, o que foi? Eu disse, por que eu critiquei o senhor tanto? E depois que passou o tempo, eu vi outros líderes políticos no estado de Sergipe. E percebi que o senhor da elite sergipana, né, não é demérito nenhum, ter prosperidade, o senhor da elite sergipana e era mais democrata, tinha mais tolerância do que os que eu fui vendo chegar, infelizmente. Estou falando aqui diretamente, que, olha, eu acho o governador Belivaldo Chagas um sujeito com dificuldade de enxergar a democracia, de ouvir a crítica. Certa oportunidade eu vi ele criticando um jornalista aqui no rádio, eu fiquei, mas só por isso essa força toda. E fiquei lembrando, se fosse Albano Franco, ele nem ligava. Doutor João, que eu cresci quando era pequeno, alguém dizia, doutor João, o João da Missão. O João da Missão, eu ficava olhando. Esse senhor aí, o João da Missão, eu sou um senhor muito amável. É um senhor que ouvia histórias de um jovem como eu e achava engraçado. Olha, você gosta de ler? Falava com meu tio. Depois, já adulto, conheci o doutor João, já fim da carreira política dele, ainda um sujeito muito democrata.
e vejo novos líderes com pouca vocação para o contraditório, para ouvir, né? Então, eu fico me questionando como é que enxerga o jovem itabaianense hoje, o menino está lá, 18 anos, como é que ele enxerga essa direitona que produziu Maria Mendonça? Será que ele vê, não, isso é o atraso, isso é o conservador, ou ele tolera a tradição ali da família Teles Mendonça, supera tudo isso, essa polarização que está no Brasil? Não, olhe, veja bem, os adversários sempre tentaram incutir na cabeça da juventude de que é o atraso, que Maria Mendonça, quem vai mandar é o pai. Quando eu fui candidata a prefeita, não vote nela, quem vai mandar é o pai. E não é bom, enfim. Mas eu fui eleita e fiz uma gestão muito, mas muito, produtiva. E aí mostrei que quem mandava era Maria Mendonça, porque meu pai nunca se envolveu. Ele sempre nos deixou livre para tomar decisões, porque ele nos deu educação doméstica, nos orientou para a vida e para o exercício da cidadania, e ele sabia os filhos que ele tinha, né? A índole de cada um. Então, ele não se preocupava com isso. Ele nunca, durante a gestão, que também ele, antes de concluir a gestão, ele veio a óbito, mas assim, ele nunca disse, minha filha, faça desse jeito, nunca. Sempre nos deixou livre para tomar atitude, para agir, e sempre elogiou, né? Resultados que, quando eu chegava em casa, ele dizia assim, tenho orgulho de você. Então, meu pai tinha um coração grandioso, sabe? Você, Adi, se você tivesse tido a oportunidade de conhecê-lo, você se encantava com a forma como ele conduzia o diálogo. Certa feita, a minha colega Conceição Vieira, ela foi à nossa residência e almoçou lá com meu pai. E ela saiu encantada. Ela me disse, Maria, como seu pai tem assim, uma maneira fácil de dialogar com a gente e uma forma de convencimento que eu estou saindo encantada. Ele faleceu em que ano? Ele, em 2007. Em 2007, né? Porque eu era gestora do município. Eu tenho essa lembrança de ter ido lá, mas não da imagem. Da né? imagem. Mas fui muitas vezes a Itabaiana. Né? A senhora deve lembrar que o meu tio visitava muito a casa de Chico Miguel, mas eu fiquei com essa... Não era só o seu tio, os políticos sergipanos. Quantas vezes, quantas decisões de composição de chapa majoritária foi decidido lá na nossa mesa, né? Com a orientação de Chico de Miguel. Porque quantas vezes doutor Augusto foi lá dialogar com meu pai sobre determinados assuntos que ele queria ouvir a opinião do meu pai. Então, eles eram muito amigos. Assim, quando você falava do doutor Albano, nós fizemos e temos um carinho todo especial pelos francos, porque doutor Augusto viveu, né, assim, buscando sempre as orientações do meu pai. Então, isso para mim é algo extraordinário. Outro dia eu ouvia uma entrevista de Dr. Walter Franco em uma emissora da cidade, e ele dizia assim, Chico de Miguel, o homem Chico de Miguel, a cada 1000 anos surge um. Então, isso é algo extraordinário, é motivo de grande orgulho, sabe? Eu só não. Eu e os meus 6 irmãos, nós temos, assim,
um orgulho muito grande de dizer que somos filhos de Chico de Miguel, porque por onde a gente passa no estado, nós ouvimos cada história linda de algo que meu pai construiu, não é? De gestos e atitudes que a gente fica encantado. Outro dia minha irmã dizia assim, eu fico tão encantada com essas histórias do meu pai, que a gente precisava registrar todas. Sim, seria muito interessante. Não é? Mas, assim, do nada a pessoa chega e conta uma história que você se encanta. Fazer uma biografia, né? Mas, política, da vida pública dele. Porque Nossa, ele isso é sempre foi muito, mas muito determinado. Meu pai saiu da casa dos seus pais, dos meus avós, com apenas 14 anos de idade. Garoto. Algumas histórias eu ouvi do pai de Geórgia, o senhor Antônio Passos. Então, ele conhecia muito ali da história de Itabaiana, né? Então, Foi seu colega porque na Assembleia? Itabaiana é a grande Itabaiana, né? Que Ribeirópolis era Ribeirópolis Itabaiana, era de Itabaiana, isso. Moita Bonita, toda aquela região. Então, quando eles foram se desmembrando, né, e tornando-se cidade, mas mesmo assim ficou nessa marca. E o itabaianense, você sabe, que ele se destaca por onde passa. Sim, a gente vai chegar aí. Itabaiana, você sabe. Itabaiana em várias áreas. O itabaianense, ele é audacioso. Ele busca se inserir e faz acontecer. Sim, né? realizador, O espírito empreendedor do itabaianense, é algo ele para ser estudado. Não tenho dúvida. Outro dia um professor da universidade dizia, é necessário estudar esse perfil do itabaianense, porque é um pessoal assim diferenciado, e é verdade. É verdade, precisa ser estudado para saber, porque assim, nós somos muito barristas, todo itabaianense é barrista. Eu vejo. Né? E todo cidadão que vai trabalhar em nossa terra, que vai morar em nossa terra, ele não é nato, cidadão nato, mas ele quer ostentar a cidadania itabaianense. Né? Muito interessante isso. Verdade. E a gente tem muito orgulho disso, né? Muito Aproveitar orgulho. aqui, a gente falou um bocadinho, eu encontrei o doutor Albano sexta-feira, mandar um abraço para ele, doutora Miriam. Também. Obrigado pelo carinho de sempre, de criança até hoje. Então, mandar um abraço aí para o doutor Albano. Também mandar um abraço para a doutora Albano, doutor Walter, para minha amiga Miriam. Né? Sim, doutora Miriam é um amor, Miriam né? é assim, eu digo sempre a ela que, Miriam, você é assim, o anjo de doutor Albano. Você não pode deixar a doutora Albano sozinha. E ela concorda, Sim. né? Verdade. Eu lembrou do doutor Walter também, agradecer. Na minha vida toda, a TV Atalaia sempre teve um carinho especial por mim, Grace Franco, Augusto Franco Neto, um abraço para todos vocês. Doutor Walter é um aberta, grande né? cidadão, né? Augusto Franco Neto foi colega do meu irmão lá na Câmara Federal. E esse vínculo se fortaleceu muito mais, entendeu? Porque, assim, Grace, todos eles, né? Sônia, dona Sônia, todos eles, a gente tem, assim, um carinho muito especial. Pois é. Agora você está questionando. Eu falou de Chico de Miguel, de tudo, cadê a deputada? Não é? Na verdade, era curiosidade minha. E também para que a gente pudesse entregar isso, né? Porque o YouTube é assim, essa maravilha. Fica lá, as pessoas depois vão conhecer um pouco da história da sua família, né? Fica lá o registro, até para os familiares, que fica contando, o internauta está ali, ó, a turma comentando, né? Já começa. Mas aí nessa direitona, né? Entre os conservadores, numa época de ditadura militar e tal, é desse universo que sai uma deputada mulher. Aí eu não queria tirar. Como é que isso aconteceu? Então, a primeira mulher itabaianense que chegou
a ocupar um cargo eletivo de deputada estadual. Sou a primeira mulher deputada estadual por Itabaiana, sou a primeira mulher prefeita de Itabaiana. Então, assim, isso aconteceu de forma um tanto quanto, porque ao longo da história eu sempre trabalhei nos bastidores. Meu pai político e eu fazia a parte de bastidores. Mas ele não dizia, não, você é mulher, Não, fique lá. Não, ele... nunca. Pelo contrário, na hora de decidir quem ficaria com a liderança do grupo, ele reuniu a família e disse que a liderança do grupo ficaria comigo, que eu iria substituí-lo. E naquele momento eu relutei, porque de fato não era o que eu queria para a minha vida. Eu sempre fui educadora e eu queria continuar, porque eu me sentia muito bem fazendo e exercendo o meu papel de profissional, com muita responsabilidade. Mas ele disse que enxergava em mim a pessoa ideal para substituí-lo. E eu relutei, disse, não, fica Zé Teles, que é deputado federal, que já está na política. Aí ele dizia, não, quem vai é você. E eu, quando vim para cá, para a convenção, para colocar o nome, eu vim o caminho todo chorando, porque eu não queria. Mas, quando cheguei de óculos escuros e tal, e o doutor Albano veio falar conosco, aí ele disse, e o doutor Albano disse, vai ser que é nossa deputada estadual. Aí meu pai disse, veio o caminho todo chorando, mas vai ser ela. E aí eu, então, naquele momento, eu disse, vou, não é o que eu quero para a minha vida, mas o senhor quer e o senhor está deixando, está se aposentando, eu vou fazer a sua vontade. Porque, além de respeitar muito o meu pai, eu também entendia que ele tinha uma visão macro das coisas e que, se ele estava tendo aquela atitude de decisão, eu precisava respeitar. Né, em nome de um agrupamento. Qual ano isso aconteceu? Isso em 1994. 94, tá. Que foi a eleição para deputado estadual. Nesse período, eleição para deputado estadual. E aí eu fui, coloquei meu nome, fui eleita e, a partir daí, né, eu fui sempre ascendente a minha votação. Nos primeiros mandatos, de fato, era meu pai ali, né, direcionando, mostrando, mas quando eu me dei conta de que eu precisava assumir, né, e aí assumi. Isso no primeiro mandato, eu já tinha posições firmes, determinadas, e assim... Quantas vezes meu pai, na venda da Energip, doutor Albano, eu fui a doutor Albano quando o projeto chegou na Casa Legislativa, eu fui a doutor Albano, esse projeto não é bom para o Estado, porque a empresa privada, ela pensa primeiro no lucro financeiro, depois no social. E o governo não, a empresa de economia mista, ela tem que pensar primeiro no social. Então, não é bom. E vender um patrimônio do povo sergipano, enfim, falei. Aí ele disse, não, já está decidido e eu espero contar com você, minha amiga. E foi aí onde eu disse a ele, o senhor não vai contar. Aí ele foi atrás do meu pai, né? E meu pai recebeu muita pressão, mas meu pai sempre deixou a gente muito livre para tomar decisões, isso com todos os filhos, porque ele sabia, ele sabia os filhos que ele tinha educado para a vida. E aí, onde vai? A senhora manteve amizade com o doutor Albano, sim, tudo ficou... com todo o respeito. Doutor Albano, eu tenho um carinho muito especial para o doutor Albano.
e tenho certeza que há reciprocidade, mas assim... Mas a posição ali... a posição teve uma posição em favor do Sergipe. Isso, uma posição de consciência. Eu tinha consciência de que não seria bom. Então, quando meu pai me chamou e disse, minha filha, eu quero lhe fazer um pedido. Nunca fiz, mas vou lhe fazer. Faça, meu pai. Eu quero que você vote com o projeto de Albano. Ele veio me impedir e eu tenho certeza que você vai me ajudar. Eu disse, não vou, meu pai. Não vou votar, porque eu aprendi com o senhor. Aquilo que eu entendo que não é bom para todos, eu não posso abraçar como uma causa boa. Então, foi o senhor que nos ensinou. A culpa é sua. O senhor sempre disse que a sua palavra vale mais do que sua assinatura, porque primeiro você aprendeu a falar e depois foi que você veio aprender a escrever. Então, o senhor que nos ensinou isso. Então, eu não vou porque eu vou agredir a minha consciência, eu vou rasgar a minha identidade. Vou fazer um comentário daqui a pouco sobre isso, mas se eu não fizer um comentário aqui, ó, eu apanho, tá? Ali, ó, Marcelo Ezequiel, imagem e áudio perfeito, Lindeval, doutor Prado, doutor Prado, é um colega nosso, advogado, criminalista, muito bom. Ele fala, boa noite para ambos, grande figura, entrevistada a deputada Maria Mendonça, pedagoga e uma política muito influente. Guilherme Henrique, boa noite, minha deputada Maria Mendonça. Os seguidores, né? Está acompanhando a senhora, está vendo? Doutor Prado, deputado Chico de Miguel ficará reconhecido, entre outras coisas, como um homem de palavra. Isso. Givanildo Ribeiro, boa noite. Maria Mendonça, melhor deputada estadual de Sergipe, trabalhadora e muito competente, parabéns. Felipe Moura, boa noite. Sempre um ótimo programa, parabéns à convidada, doutor Adi. Vini Reis, a deputada do povo. Júnior Lourenço, esse eu conheço, é lá de Itabaiana. Adi Machado, grande advogado e amigo, tá? De lá de Itabaiana. Marcelo Ezequiel. Itabaiana, uma cidade fantástica, pujante de pessoas visionárias. Marcelo Ezequiel, conheço também, pré-candidato a deputado estadual. Marcelo Ezequiel é um empresário, acho que é representante comercial. Trabalha lá em Itabaiana. Mas, exatamente. Aqui, participando do programa, pode mandar suas mensagens, fiquem à vontade. Tá bem? É assim, participando do programa, a gente vai acompanhando ali, deputada. Se não falar, o pessoal reclama, dizer, olhe, eu mandei a mensagem, mas todos vocês, então, o programa é feito, né, para eles. Aproveitar para agradecer, não é, todas essas manifestações, isso é muito bom. Eu acho que vocês, no momento em que vocês interagem com programas como este, com certeza a cidadania sergipana, ela se fortalece, né? Porque seja favorável, seja crítica favorável, seja crítica agora, crítica consistente. Porque muitas vezes a pessoa, por fanatismo, faz uma crítica que não tem... eu concedi uma entrevista há poucos instantes, em uma emissora aqui de Aracaju, onde alguém entrou dizendo que eu votei a favor da retirada dos 14% dos aposentados. Quer dizer, essa pessoa não tem nem noção do que está dizendo, porque na votação, quem se posicionou contrário fomos eu, deputado Irã e deputado Samuel Carvalho. Votamos contra e encaminhei, através da minha fala, a minha linha de raciocínio do porquê votar contra aquele projeto. Porque eu não concordo, o aposentado, ele já deu a sua contribuição, já fez a sua parte, já foi retirado do seu contra-cheque essa base de sustentação para que ele pudesse, na sua aposentadoria, viver dignamente com a sua família. Então, eu votei contra e
alguém entrou para dizer isso, que Às eu tinha vezes eu votado. sei, né? Então, eu acho O que pessoal- isso não constrói. Alguém tem uma direção, outros erram mesmo. É preciso você acompanhar para você ter a consistência naquilo que você está, né, Tem colocando. um aspecto interessante aqui nesse programa, Kátia. Olha. O programa nasceu daquele projeto meu da Paz no ano passado, quando eu lancei um programa, na verdade um movimento pela paz, porque 7 de setembro estava aquele clima do 7 de setembro passado. Então, eu entendia que aquilo não era bom para o Brasil, não era bom para o mundo. Está provando aí, né, o que guerra e violência faz, não é? No mundo. Lamentável. Lamentável. Né? E aquela polarização, o grupo de WhatsApp que eu tinha saído e tudo, só ficava no de Kátia, viu? Que era o Café com a Política. Mas os outros eu saía de tudo. Eu não ficava, não conversava nada, sabe? Eu não gostava daquele Petralha, Bolsonaro, um xingando o outro, aquela coisa. Isso não constrói. Não constrói, fiquei quietinho. Mas me incomodou aquele 7 de setembro ali. Aí lancei o Movimento pela Paz. Daí a ideia desse programa nasceu disso. E é interessante que na época eu fiz uma live, botei um bolsonarista ferrenho, conhecido no estado, um abraço para ele, Lúcio Flávio, me dou muito bem com ele, e botei Marcos Povos, procurador querido, gentil, um homem inteligentíssimo. Botei os dois na live e fiquei receoso que fosse baixaria. E aí um entrasse para xingar o outro. Olha, foi fantástico. Uns pouquíssimos que ficava até feio, não é? Você assistiu a live, né, Decate? Ficava até feio entrar ali, do nível com que a live estava ocorrendo. Uma vez ou outra a gente encontra um internauta aqui que fala alguma coisa, mas no mais, a gente recebe aqui todos, de todas as correntes. E muitas vezes a gente se senta aqui com pessoas de lados contrários, religiões diferentes, tendências. Outro dia a gente fez aqui um programa onde o tema foi igualdade racial. Aí o doutor Fausto Valois veio um representante das religiões de matriz africana, uma colega advogada que tem até um programa aqui, e um professor universitário, um professor de direito. Essa era a bancada aqui. Um único internauta foi no Instagram e questionou a questão da religiosidade, porque o pé gigante estava aqui, e questionou aquilo ali. E eu iniciei o programa e disse, olha, você entra aqui, debata aqui com a gente, está tranquilo. Falei isso. Quando eu estava aqui no meio da bancada, comecei a perguntar a religião de cada um. Aí tinha católico, evangélico, de matriz africana, de quem não tinha religião definida, e foi um programa fantástico. O que eu quero mostrar com isso é que a gente pode conversar, dialogar, respeitando as diferenças, e isso é muito necessário. E essa diversidade é muito importante. Importantíssimo. Não, assim, até a linha do programa, a senhora está sentindo aqui, não é? Quando veio, quando está aqui no programa, vê que a gente vai em outra direção, muito diferente dos programas. Só que aqui a gente começa pela sua história familiar, porque acho que esse é um tema importante. Estava ouvindo aí o Jair de Santana, manda um abraço, que a senhora estava sendo entrevistada lá. Jair, um amigo querido lá na Rio. Então, aqui também, falamos de todos os espaços, sem menor programa. Não temos interesse comercial aqui nesse programa, porque a gente não cata patrocinador. Então, a gente é bem tranquilo, né? Então, estamos bem livres para fazer essa conversa, sem nenhuma direção. O Raildo, que é o dono aqui desse espaço da Rádio Web Metrópole, é um sujeito fantástico, alguém com a visão lá na frente. Então, essa semana teve aqui num outro programa que eu faço de sexta-feira, já com mais 3 colegas, teve Eduardo Amorim. Ele veio e ficou, até quando acabou o programa, ele até achei 1 hora de programa, uma bancada com 4, ele disse, olha, saí tranquilo, visto que foi um programa realmente leve. Essa é a diretriz da rádio como um todo, né? E deste programa também. Então, Kátia é uma amiga querida, deputada, fique sempre à vontade quando precisar ocupar esse espaço. Uma mas nós grande vamos avançar. Jornalista. Sim. Uma pessoa de primeira. Maria Mendonça escolheu assessoria de comunicação top, né? Então, um beijo para você. Mas então, relutei um pouco. Relutou um pouco, foi? Porque eu entendo que
exercer o mandato, desempenhar o meu papel. E, no meu entendimento, talvez eu tenha pecado quando fui gestora municipal, porque eu não fiz esse trabalho de marketing. Trabalhei muito, realizei grandes projetos na minha cidade, mas não fiz esse trabalho, porque, no meu entendimento, eu preciso trabalhar, melhorar a vida do cidadão e da cidadã, acolher a todos, buscar criar proposituras que possam contribuir para políticas públicas que valorizem a cidadania, que mude o quadro de miséria, né? O quadro que precisa ser modificado. Então, no meu entendimento, é isso. E eu entendia que não havia necessidade de uma comunicação, mas ela sempre me procurava e dizia: você é uma parlamentar tão atuante, você precisa de alguém que não seja eu, mas alguém que possa levar essa mensagem à população. E eu dizia: não, eu estou fazendo a minha parte. O meu papel eu estou cumprindo. Queria eu poder pagar, viu? Cátia Santana para ser minha assessora, viu? E foi, até que um dia Samuel, o capitão Samuel, conversando, ela, Samuel, não foi, Cátia? Aí Samuel disse: Maria, você precisa colocar essa mulher na sua equipe. Aí eu disse: Samuel, eu não tenho essa necessidade de aparecer. Aí ele dizia: não, não é aparecer, não, é mostrar os seus feitos. E aí eu disse, e aí, Maria, agora? Eu disse: vamos, Cátia, vamos fazer o teste. E assim, graças a Deus, conquistei uma amiga, e uma amiga fantástica. Sim. Alguém do bem e de bem. Sim, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a gente tem alguns embates, porque ela diz assim, pessoas se conectam com pessoas. Sim. Digo: mas eu não gosto de estar aparecendo. Aí ela faz: mas é necessário. E terminou eu dizendo assim: olha, Cátia, para você não ficar assim, buzinando no meu ouvido. Fique à vontade a partir de agora. Pronto, aí, vou confiar aí. Isso tem pouco tempo, né? Né? Tem horas que eu digo: Cátia, tenha calma, você está se excedendo. Aí ela: digo: não é meu estilo, não é meu perfil, mas é necessário. Quem não é visto não é lembrado. E ela fica colocando sempre coisas. Eu digo: olha, vamos com calma. Mas, assim, respeito muito a grande profissional e entendo que, de fato, é necessário. São novos tempos, é necessário. Novos tempos, isso mesmo, é necessário. Mas, assim, foi uma grande insistência para que eu pudesse, de fato, buscar inserir na minha equipe a comunicação. Porque eu achava: não, estou desempenhando o meu papel, estou fazendo minha parte, agora cabe ao povo analisar. Sim, mas nós estamos em tempos de fake news, news, tem muita coisa, eu também acho. Fora que tem e fora uma outra questão. Até outro tempo, certo ou errado, a transparência não fazia parte do nosso calendário, né? Do rol das nossas prioridades. Então, quem queria fazer o mal feito aproveitava isso daí, e outros, como a senhora, estava fazendo o seu papel, mas também não se preocupava com isso. Mas entendo eu que é um direito do cidadão. Né? E quem tem a estrutura para fazer isso é o deputado. Então, não cabe ele ficar esperando o cidadão tomar iniciativa. Também é o papel do deputado, além de receber o voto e atuar bem, mostrar para ele: eu fiz isso daqui. Até porque quanto mais você expõe, também a crítica vem. Então,
a senhora vai saber do seu eleitor, só, olha, a senhora não fez bem isso daqui, então a senhora puder avaliar e conversar com ele, não é? E Não a adianta. crítica feita de forma correta é muito bom, não é? Porque a gente pode rever qualquer Posicionamento posicionamento, que qualquer encaminhamento que possa, porque nós somos seres humanos, humanos, sim. né? E todos nós somos passivos de erro. Então, a gente erra querendo acertar, né? Mas quando alguém chega e faz uma observação, isso é muito bom. A crítica positiva, eu sou muito receptiva, sabe? E entendo Queria que... fazer uma pergunta à Pois deputada não. sobre o governo Bolsonaro, né? Como cidadã, como é que a deputada Maria Mendonça enxerga o mandato que vai estar se findando, né? Eu nem estou falando do período eleitoral, em que a senhora vai votar, nem o que a nossa preocupação é como que a senhora vê o Brasil governado desde 2018. Infelizmente, Bolsonaro cometeu alguns equívocos que, de fato, não foi interessante para o nosso país e entendo que não contribuiu para a evolução dos tempos, né? Essa questão de bater de frente com a ciência, de entender que a vacina que Virava jacaré. acho que, né, um chefe de Estado dá mau exemplo, não usar a máscara e aglomerar quando vidas estavam sendo ceifadas, uma série de equívocos cometidos que lamentamos. Né? Também concordo, gênero, número e grau, que felizmente é isso. Porque eu sou daqueles que, não, sem hipocrisia alguma, torce para que cada governo dê certo. Claro. E aí, ainda que ele dê certo e a gente pense que pode ser melhor, a gente toma outra posição. decisão. Mas torcer para que o Brasil dê errado seria... Penso de igual modo. Como é que nossos filhos vão viver, nós mesmos. Estou torcendo para que a minha vida piore. Me parece algo muito estranho. Mas não é isso. Todos nós devemos torcer para que dê certo. Eu um raciocínio na mesma linha ideológica que Bolsonaro, mas seria muito interessante. E em algumas pautas eu até defendo o que os conservadores defendem, o que a direita defende, mas do ponto de vista da gestão, eu também acho que deixou muito a desejar. Houveram alguns equívocos que deixou muito a desejar. Agora, o governo Belivaldo Chagas. Como é que a senhora avalia de 2018 para cá? Olha, o governo Belivaldo Chagas, no início, ele teve muitas dificuldades, né? Porque aquele Proinvest, que estava algumas obras em andamento, outras paralisadas, enfim, ele encontrou um quadro meio que... E nós, sergipanos, sabemos, acompanhamos essa situação, não é? E além do que a imprensa divulgou de débitos, enfim, de situações, mas Belivaldo, ele buscou se conduzir no sentido de ter foco, buscar melhorar a economia do Estado, de buscar garantir uma condição do que ele já fez, que é pagar ao servidor em dia, que há um bom tempo que isso não acontecia. Eu acho que isso já foi assim uma conquista, não é? De garantir algumas políticas públicas voltadas para os mais carentes. Então, assim, que nós votamos na Assembleia Legislativa, não é? Alguns projetos de valorização e de garantia de direitos. Então, assim, acho que ele buscou focar
em tirar o Estado de uma situação e começar a arrumar. É que 4 anos a gente sabe que é um espaço de tempo curto para você. Eu fui gestora, recebi o município naquela época em estado degradante, mas assim, 2 anos foi para tirar de toda a inadimplência, Cadim, Serasa, SPC, Banco Central, e depois, os outros 2 anos, trabalhar. Então, isso é muito complicado, né? Mas Belivaldo, ele tem mostrado assim resultados com as rodovias do nosso estado. São várias rodovias reestruturadas, né? Reformadas, que estavam em situação deplorável. E eu acho que isso garante cidadania. Você ter o direito de ir e vir num espaço estruturado, isso faz uma diferença enorme, não é? E foram várias rodovias. Isso é muito bom. Foi um grande tento do governo Belivaldo Chagas. Aí você pode dizer assim, não, mas endividou o Estado. Não. Fez os empréstimos para garantir, porque o Estado não tinha o aporte financeiro, mas a obra está lá, realizada. Então, isso é muito importante, não é? Mas todo gestor, ele tem o seu perfil, a sua forma de ser, né, que uns aplaudem, outros não aceitam, e isso é para todos nós que passamos pela gestão pública. Então... Sim. Até compreendo, né, a parte dele receber, né, o Estado em péssimas condições. Aliás, algum jornalista essa semana escreveu algo parecido, não me lembro agora quem foi, mas eu acho que foi o Cláudio Nunes, disse que ele usou como jargão para a campanha, né? Chegou para resolver, acho que era esse o jargão, chegou para resolver. De alguma forma, então, disse que está resolver porque imputou a Jacques os problemas que ele tinha que resolver, né? De fato, mas eu entendo que ele foi o candidato do governador, né? Estava no governo, salvo engano, era o vice, salvo engano, nunca disse nada de ruim. Então, ele legitimou tudo que passou e acho, essa é a minha opinião, acho que Sergipe merecia mais. Face as condições mesmas, né? Acho que Sergipe merecia mais. Quando eu falo merecia mais, a gente sabe que a União fica com a maior parte do bolo. Né? Verdade. Não se trata de pessoalização, mas... pires assim, na mão, né? Dos gestores nas esferas estaduais e municipais. E município aí é que nem se fala, né? Não é aí que não se fala. Mas eu sinto falta de uma coisa, por exemplo, educação, só se for olhar isso, né? Eu diria que em relação ao que devia atingir, eu estou falando com a pessoa ligada à educação que eu sei, em relação às metas do IDEB, se já estava ruim, foi se distanciando. E quanto mais foi passando as séries, a coisa foi piorando. Então, educação não tem sido prioridade. Isso é um fato, né, no Brasil, em Sergipe, na maioria dos municípios que, curiosamente, de vez em quando, eu olho. E eu acho isso um crime contra o futuro do Estado e contra o futuro do Brasil. Educação não ser prioridade. E fico ainda mais angustiado quando eu olho o que vem. E faço sempre essa crítica. Tá bom, eu acho que tem uns 6 meses que eu ouço no estado de Sergipe. Quem vai ser o candidato de Belivaldo? Tudo bem, aí pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D. Ok. Eu não escuto ninguém falar qual é o projeto que eu tenho para Sergipe. Isso parece que é irrelevante. Vamos discutir quem é a pessoa que vai ficar no lugar. Mas o que vai acontecer com o Sergipe? Não vejo. PIB de Sergipe recuou na última década um monte.
teve um momento que o Brasil todo estava crescendo, o Nordeste todo crescendo, e o único estado cujo PIB fica negativo, eu não sei Itabaiana, mas o PIB de Itabaiana parece que é diferente. Mas o de Sergipe era para trás, estava andando igual a rabo de cavalo, né? Para baixo. Então, isso faz falta para a minha análise. Né? Não ouço ninguém falando o que é que vai acontecer com o Estado de Sergipe na minha gestão. Felizmente, é o que eu penso. Mas queria avançar no seguinte aspecto. Como mulher na Assembleia, passou-se o tempo, está toda essa discussão, estamos no mês de março, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, né? Isso. Que, aliás, amanhã é um dia marcante, historicamente marcante. Mas a gente precisa lembrar isso o ano inteiro, né? As mulheres continuam. Eu fui vendo o gráfico de emprego no Brasil, em Sergipe e no Nordeste. Quando você pega a curva, quem estiver me assistindo, vai lá no IBGE e nota. O gráfico de emprego das mulheres está sempre acima do dos homens. Ou seja, a mulher fica mais desempregada do que o homem. E isso é uma série histórica do Brasil. Então, assim, a gente lembra que é um dia importante, é um dia de luta. Um dia de luta. Mas a gente precisa pensar numa economia que resolva também esse problema, que inclua a mulher no emprego, né? Então, só fazer festa não parece... A mulher precisa ser incluída e inserida, né, em pé de igualdade, né, que haja equidade. Por quê? Porque se nós vamos buscar a questão eleitoral, nós somos a maioria do eleitorado sergipano, de mulheres. E quando vamos para a representatividade, nós somos minoria nas casas legislativas, espalhadas por todos os municípios, somos minoria no poder executivo, né, estadual e municipais, somos minoria em todos os espaços de poder. Será que nós não somos capazes, tanto quanto os homens? Por que, então, estamos sendo sempre colocada lá no último plano, né? E a violência contra a mulher, ela é, assim, avassaladora, né? Feminicídio. E por que tudo isso? Porque, infelizmente, o nosso país é um país machista. E lá, olha, desde Berta Lutz, né? Lá no início da história do nosso país, até hoje, as mudanças foram tímidas. A nossa representatividade, né, quando fomos alcançar o direito ao voto, em 1932. Veja que absurdo, não é? Por que o homem tinha direito e a mulher não? Então, assim, são coisas que, de fato, é preciso um olhar que deixe essa questão machista e que se volte para o ser humano, homem ou mulher. Porque é difícil você encontrar as grandes empresas com o comando de uma mulher. Mas os grandes empresários têm ao seu lado uma grande mulher para nortear, para orientar, para ser parceira, para acompanhar. Então, eu não entendo por que isso. E é preciso mudar essa rota. As mulheres precisam se inserir. É necessário, este ano, um ano eleitoral, coloque seu nome, mulher. Tenha coragem. Vamos mudar esse quadro. Eu não entendo por quê, né? A Assembleia Legislativa, nós temos 24 assentos. E temos 6 mulheres. 6 mulheres, né? 6 mulheres.
né? É 25% da Assembleia, né? Então, estamos distante da equidade. Vamos buscar, vamos lutar, nós somos guerreiras. Por que então essa timidez, essa falta de iniciativa? Temos que resolver coisas bem básicas, né? A minha esposa deve estar assistindo aí, ela está dizendo assim, se você lavar mais prato, eu vou ter mais tempo para estudar. Ela está ouvindo aí, deve estar falando isso, cara. Se você lavar mais prato. Mas isso, essas brincadeiras que ela gosta de fazer, me fazem refletir bastante, né, sobre isso, por conta da quantidade de horas que a mulher tem que trabalhar, né? O conjunto de atividades que ela tem que fazer, se ela for um profissional, e ainda as outras. Né? Ela disse que eu deixo umas coisas pelo chão, umas coisas então, assim. A mulher ela tem que sair acompanhando você para estar tirando e buscando arrumar o que você desarruma. É correto isso? Não. Cada um você tá ouvindo tem que ter, cada um tem que ter, como é o nome de sua esposa? Bronca ao vivo. Dênia. Então, Dênia, você tem toda a razão. Cada um tem que fazer a sua parte. A casa, a família é o sustentáculo. E o casal são os dois que têm que estar dando exemplo aos filhos. Porque se você toma banho, vai para o quarto, deixa a toalha molhada em cima da cama, não é? Esperando que a mulher vá e recolha. Está errado. Porque então você sabe onde é o lugar de deixar aquela peça, né? Vai para o guarda-roupa, tira a roupa que quer e mexe tudo e deixa lá, bagunçado. A maioria dos homens fazem assim. Aí o que é que acontece? A mulher que tem que ir arrumar, está errado. Né? A mulher chega em casa, vai cuidar do jantar, do almoço, e vai terminar o almoço, vai ter que limpar a cozinha, arrumar ou preparar o filho com o dever de casa, estar orientando o filho, enquanto o homem, o tempo que está ali, vai assistir televisão. Né? Vai assistir o jornal, vai não sei o quê. Por que não está ajudando? Por que não está distribuindo as tarefas? Você lava a louça e eu seco. Você faz o almoço e eu sirvo. E dividir as tarefas. Dênia botou outro dia desse no Instagram, cara. Olha, ela disse, você vai lavar os pratos hoje que ela cortou a unha assim numa faca, né? Agora tá doendo aqui minha mão, você vai lavar esses pratos. Aí comecei a lavar, ela aí filmou, aí botou, dizendo que eu estava lavando o prato, e dizia assim, ainda tome banho, fique cheiroso que eu vou lhe usar. Gostei, parabéns. Porque a gente bota isso, ela brincou, né, com isso, porque lógico. Os homens colocam isso, né? Aí bota a mulher lá lavando, não sei o quê, aquela célebre passagem do José Wilker, né, na novela, e ela fez o inverso. Que foi uma brincadeira, mas que falar sobre isso é importante, eu gosto de falar aqui, entrevistei Linda Brasil, Valdilene aqui, e a gente vai aprendendo, né? Eu gosto de colocar as coisas nesse nível, porque a gente sabe que a gente comete falhas, a gente reproduz conceitos machistas, homofóbicos, preconceituosos. A gente faz isso até sem querer, porque a gente tem isso. Porque já foi educado, formação. Exatamente, Perfeito. Já foi educado dessa forma. Então, é preciso mudar essa realidade, que não é favorável para o crescimento da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. Então, assim, vejo que nós, mulheres, precisamos nos posicionar, sabe? E, assim, quando sua esposa faz essa brincadeira, é uma brincadeira que está mostrando de forma educada, né, de que
você precisa ser parceiro. Sim, perfeito. Né? Isso, Porque homens e mulheres de mãos dadas constroem muito mais do que os homens sozinhos ou as mulheres sozinhas. Então, nós precisamos trabalhar essa questão da educação doméstica. Porque no momento que você sabe orientar seus filhos, nós vamos começar a transformar essa realidade. Mas se você chega em casa e não dá o exemplo, né? Chegou em casa, tirou o sapato ali, levou lá no tanque, já limpou, já deixou faço no isso tudo local, direitinho, certinho. mas precisa fazer, porque a mulher não faz. Então, por que o homem não fazer? Né? Tirar a sua roupa, levar lá no tanque, dividir as tarefas, dividir. Agora, Tá bom, né? a mulher que tem que fazer tudo sozinha, com uma carga assim, de uma triplicidade que enlouquece, e o homem lá, tranquilo, chega em casa, chegou do trabalho, toma banho, janta, vai assistir televisão. A mulher ainda vai ter que limpar a cozinha, preparar o almoço, adiantar o almoço do dia seguinte, porque cedo ela vai para o trabalho, acorda, tem que arrumar os filhos para levar para a escola. Dele passou lá no gabinete da senhora? Então, eu já vi que é uma pessoa muito, mas muito sábia e precisa, sim, usar dessa expertise para mudar essa realidade. Se cada uma, no seu espaço, começar a cobrar, a mostrar, a chamar a responsabilidade, nós vamos mudar essa realidade. Não tenho dúvida. Mas se todo mundo se acomodar e entender que a Di tem sim que tirar a camisa e deixar lá largada em cima da cama. Isso é normal, eu tenho que ir lá recolher. Não está certo. Não está certo. Tá vendo? Né? Cada um. Isso é educação de casa. Né? É educação doméstica. Os pais têm que Então, o exemplo, porque as atitudes, os filhos copiam muito. Sim, sim. E na hora que você faz a sua parte e ela faz a dela, e há esse entrelaçamento, os resultados são exitosos. Eu não tenho dúvida. Né? Os filhos, eles estão sendo educados para a formação da cidadania, uma cidadania que é plausível, né? Que você entende do respeito, da reciprocidade que existe. Então, isso é muito importante. E, assim, eu tive o prazer de ter um grande exemplo na minha casa. Meus pais foram, assim, referências para nós, seus filhos, e tem sido para os seus netos, porque é isso. Meu pai se sentia bem em estar na fazenda, lá no meio do mato, tomando conta dele, mas sabia que a esposa dele estava na sede, preparando o almoço. Quando ele chegava, assim, se encantava. Ele valorizava, né? Valorizava, esse trabalho, ele só ia é um trabalho. se ela fosse e dizia, não, você tem que ir, você tem, minha mãe dizia, mas hoje eu tenho algo para resolver aqui. Não, mas você tem que ir, eu não vou sem você. Vamos juntos, sempre foi assim. Então isso é muito bom, sabe? E os filhos aprendem com os pais. E essa educação doméstica, ela é o que forma a cidadania. Se for bem equilibrada, forma cidadãos decentes. E se for descompensada, os cidadãos também que se constroem naquele ambiente terão dificuldades. Né? Né? Deputada, a gente vai finalizando, mas a senhora tem 6 mandatos, não é isso? 6. Não, eletivos são 7, mas de deputados são 6. Então, estou no teve exercício no do 6º mandato na Assembleia, porque isso. teve uma passagem pela Prefeitura. Pela Prefeitura. 6 isso mandatos mesmo. na Assembleia. Isso. Caminha para o 7º. Isso. O que
estou fazendo a pergunta que eu imagino que o cidadão lá imagina, né? O que a deputada Maria Mendonça ainda não realizou, que gostaria de realizar no 7º mandato, né? Certamente há algo aí que... A gente está buscando se inserir cada vez mais, né? Estar atualizada com tudo que está em nossa volta, né? Com os problemas do Estado, buscando estar atenta e voltada para as questões que são importantes para a garantia de desenvolvimento. Posso lhe citar um exemplo, aquela questão do ICMS do milho, que houve uma redução e ficou em 2%, e estava inspirando o prazo para que eles perdessem aquela garantia de direito. E eu fiz uma propositura na Assembleia, uma moção de apelo para que o governo pudesse prorrogar aquele ICMS, porque nós sabemos, o nosso país é um país assim, ele se sustenta do agronegócio, né? É um país de um solo muito fértil e que o que se planta colhe. E aí nós sabemos que o nosso estado exporta milho, carretas e carretas. E se esse ICMS sofresse uma alteração brusca, com certeza seria um contratempo para aqueles que trabalham nesse segmento. Então, nós fomos em defesa dos nossos produtores e, graças a Deus, conseguimos. Inclusive, convidei o colega deputado Zezinho Sobral para assinar comigo a propositura e ele ficou muito grato e conseguimos, né, garantir esse direito aos nossos produtores. Isso é importante, sabe? E a gente, acho que o papel do parlamentar é esse, é cobrar, é mostrar os equívocos, é apontar os erros, cada vez mais, né, buscar criar proposituras que garantam resultados exitosos para a sociedade. Repare, deputada, a senhora disse, olha, eu não queria ter assessora de comunicação, mas a Cátia mandou um briefing assim, com a sua vida, raio-x. Aí lá tem cartão mais. Que projeto é esse? Importantíssimo, né? Porque o governo do Estado garantiu a famílias carentes que não têm, que não está contemplado com o auxílio do governo federal. Então, ela vai ter direito a um valor que não é significativo, mas que ajuda, né? E o Cartão Mais tem ajudado a muitas famílias do nosso estado, né? O governo, ele tem criado algumas alternativas nesse sentido. Então, assim, aquilo que é bom para a população conta sempre comigo e com a minha defesa. Finalizar. Itabaiana, a senhora vai dizer. Itabaiana, o que falta para Itabaiana que a senhora gostaria de ver hoje implantado em Itabaiana que não está? E também o que é que Itabaiana tem que a senhora entende que foi um avanço? Olha, uma coisa e outra. Que foi um avanço, eu posso falar da nossa gestão, né? Na nossa gestão, nós conseguimos implantar e criar projetos extraordinários para o desenvolvimento, não só de Itabaiana, mas de toda a região, porque ali é um polo regional que abrange 14 cidades, 14 municípios, e todos são contemplados, porque nós temos a regional da educação, a regional da saúde, enfim, é um polo.
E Itabaiana, na nossa gestão, nós conseguimos grandes conquistas. Universidade Federal, Instituto Federal de Educação, né? Construímos 3 unidades de ensino, construímos 3 clínicas de saúde da família, reformamos e equipamos 14 unidades de saúde, 35 unidades de educação acabadas, destruídas, nós ampliamos e reformamos, reformamos e equipamos em apenas 2 anos, porque os 2 anos primeiro foi para tapar todos os buracos e buscar tirar o município de todas as inadimplências para poder começar a trabalhar. E aí conquistamos unidade móvel de saúde, aparelho de ultrassonografia moderno, o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, instalamos os CRAS, que é muito importante, né? Construímos 6 praças em nossa cidade e, assim, fizemos 11 quilômetros de asfalto no centro da cidade, né? Assim, construímos a paralelepípedo, pavimentamos mais de 200 ruas a paralelepípedo, né? Certa feita, um diretor da Energisa me disse, já no final do mandato, deputada, prefeita, eu posso lhe passar um dado que eu não sei se a senhora atentou para isso. Ele foi ao nosso gabinete nos fazer uma visita e me passou, ele disse, dos 120 anos para trás, a senhora implantou mais braço de luz nos postes do município do que nos seus 4 anos do que os 120 anos atrás. Então, isso iluminei os povoados, a cidade, deixei, né? E no mais, assim, educação. Como educadora, eu busquei trabalhar. No primeiro ano, cheguei defasadíssimo. Eu me lembro que o Sintese tinha uma boa relação com a senhora, que era raro, do né? servidor, atrasadíssimo e baixo o índice de salário. E aí eu dei 15% no primeiro ano. Não é? Eu cheguei e encontrei o servidor público humilhado, recebendo nos fundos da prefeitura, numa fila, o salário ali entregue em mãos. E eu, de pronto, no primeiro mês, baixei um decreto, levantei todo o servidor público, onde ele estava, o que ele estava fazendo, e cadastrei todos, coloquei no banco, para que eles pudessem ter direito a acessar a sua conta e receber seu salário dignamente, não é? E construir um estatuto do magistério ultramoderno, deixei o meu professor com a regência de classe de 45%. E tinha chegado assim, olha, e eu ampliei, ano a ano, eu dava um aumento na regência diferenciado. Então, assim, foram conquistas que, de fato, precisam ser enaltecidas, né? Eu tinha um sonho e ainda tenho de pegar, nós temos um manancial lá, um açude público, açude da Macela, que no passado abasteceu a cidade. E eu tinha um projeto do saudoso Melcíades, filho de Itabaiana, pessoa muito querida. Eu fui à residência dele e ele me disse, meu filho está defendendo a tese dele, eu mandei que ele fizesse a defesa de uma estrutura ali para revitalização daquele açude.
uma orla linda, o açude com aqueles barquinhos para passeio de barco, com peixaria, com aquele pescaria. Isso, para atrair o turista. E aí, um projeto Porque lá lindo. tem turismo já, turismo de negócios. Um projeto de negócios. Teleférico do Bom Jardim. Sim, olha, nós temos esse sonho que eu ia dizer. Eu tinha um sonho, porque eu fui lá em Campos do Jordão fazer aquele passeio panorâmico no teleférico. Meu Deus, uma coisa pequena, mas uma fila quilométrica para fazer aquele passeio. Aí eu digo, meu Deus, Itabaiana com potencial, com aquela serra portentosa, ali um passeio panorâmico é encantador. E aí eu persegui esse projeto e persisti nele, mas o tempo foi curto e eu não consegui. Né? Nós construímos 900 unidades habitacionais em 2 anos da nossa gestão. Nós construímos um conjunto habitacional com 332 casas. Construímos, fizemos rede de esgoto, pavimentamos e entregamos à população. Assim, construímos um plano diretor que norteou o crescimento da cidade. Tem condomínios belíssimos. Então, norteou o crescimento da cidade. Eu passei lá recentemente. Esse plano diretor ele foi discutido amplamente com os segmentos da sociedade. Convidei os engenheiros, como é que eu posso dizer? Urbanistas, Arquitetos, todas as pessoas da área para participar da elaboração do plano, para discutir. Contratei a UNIT, que foi com os seus técnicos, e foi assim extraordinário. E lá, sabe o que aconteceu? Com o resultado do plano, nós amarramos que só podia construir, lotear, quem garantisse a infraestrutura. Porque antigamente, os donos de loteamento, eles recebiam toda a fortuna, não é? E deixava lá largado, sem pavimentação, sem água, sem luz. Então, nós conseguimos amarrar isso no plano diretor. E, a partir daí, surgiram, olha, o Luiz Gonzaga, o Le Corbusier, o Jardins Universitário, o Santa Mônica, o Chiara Lubick, vários e vários loteamentos grandes, estruturados, porque na hora que ele loteia, que vende, ele tem que garantir a infraestrutura. Isso foi o plano diretor. Eu fundei a SMTT, eu fundei a Defesa Civil, eu fiz uma revolução em obras e serviços para garantir o nosso município crescimento sustentável, certo? E aí nós pensamos em ainda chegar a tempo de construir esse teleférico. Esse passeio então, já sei, panorâmico. Foi o que faltou. Foi o que faltou. Mas, e nós conseguimos. Falando milho, grande fonte da agropecuária, e olha, a senhora ficou falando aqui umas coisas. Dona Aridênia apareceu lá dizendo parabéns à nossa deputada, grande representante da mulher sergipana na política. Ela com certeza estava lá nos assistindo. Um cheiro, Adênia. Isso aí, deputada, nós mulheres somos força e coragem, Verônica Paz. Quero parabenizar a deputada Maria Mendonça, essa grande mulher, grande deputada e grande líder. Deputada Maria Mendonça, legado de amor e compromisso. Né? Muito carinho com a senhora, Verônica Paz. Muito obrigada. E aí, deputada, eu vou ter que passar a palavra para a senhora agora, para se despedir desses nossos telespectadores, porque a hora chegou. Eu disse que passava rápido, tá vendo? Isso. 1h30 de entrevista.
Nossa Senhora, Viu? isso tudo. Isso. Quando Kátia tinha me dito o programa dele, eu digo, meu Deus, eu vou dizer o quê? É um podcast, é assim, não é? Vê que não é aquela entrevista formal que a gente vai Leve, fazer, né? suave, que conhecer um um pouco da assunto sua vai... história. Isso, Aí. um assunto vai puxando o outro e muito interessante. Olha, parabéns, viu, Adi? Obrigado. Esse seu programa, esse seu podcast, ele garante ao seu público o conhecimento, né, dos fatos, da história, porque a história ela precisa ser contada. Não é? Você não tem que viver do passado, mas você tem que conhecer o passado para você viver o presente e focar no futuro, não é? Com as perspectivas de avanços. Isso é muito importante. Então, assim, o seu programa, parabéns, foi muito bem pensado. Você é um cabeça pensante. Essa carequinha faz o diferencial, Sim, né? sim. E aí, permita-me essa brincadeira. Sim. Mas, assim, muito, muito bom. Muito bom. Eu, sinceramente, nunca tinha assistido quando ela me convidou, disse que você estava me aguardando. Eu disse, eu nem conheço o programa, como é que eu vou sem saber nem do que se trata? Ela disse, não, ele vai dialogar sobre suas proposituras, sua história política. Eu disse, vamos. A senhora fala para os seus colegas que não tem feição política aqui, a senhora viu. Não é? Coisa boa. É um espaço realmente que reproduz aqui aquilo que eu, de fato, acredito. Né? É como eu penso a política, é como eu penso a coisa pública. E aí tenho certeza que a sua presença, já passaram por aqui Kitty, já passou aqui já alguns outros, mas eu quero deixar aberto aí para os deputados estaduais, os deputados federais, que quiserem participar do programa. O programa não ouve apenas quem tem mandato, né? Ouve jovens, pessoas da comunidade. É realmente diversificado. Mas tenho certeza que, espero que a deputada falando que foi agradável, Eduardo falou mesmo, e outros que vão passando aqui, eu fico feliz, espero que esse espaço fique aí disponível para a gente dialogar. Muito bom. Eu agradeço muito a presença. Isso é bom para a Sergipe, não é? Porque à medida em que você dá essa possibilidade de cada um, né, contar a sua história, isso é interessante, porque o seu público passa a conhecer, né, uma história que muitas vezes não está explicitada. E nessa oportunidade, o seu público passa a conhecer. Então, muito interessante. Parabéns mesmo. E acho que você deve continuar nessa linha de pensamento e de condução de programa, porque isso vai ajudar muito no crescimento da nossa sociedade, no sentido de buscar possibilidades de estar acompanhando para e passo a história de cada um, né? E podendo, inclusive, também estar questionando a todos. Isso é muito bom. E essa interação público, convidado e, no seu caso, jornalista, isso faz com que o público se sinta bem e possa continuar assistindo, acompanhando e vendo o que de fato está acontecendo no nosso estado. Coisa boa. Né? Aproveitando o ensejo, além de parabenizar, agradecer o espaço que me foi concedido e dizer assim, amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um dia de luta que deve ser um dia em que todas as mulheres, né, não apenas no dia 8, mas todos os dias, né, busque se inserir, participar, se colocar, acompanhar e estar de forma participativa, buscando essa transformação,
tão almejada, não é? Que essa violência contra a mulher e a violência doméstica, que esses índices massacrantes, eles sejam reduzidos cada vez mais e que os homens entendam que as mulheres são parceiras, são companheiras, que as mulheres merecem respeito tanto quanto os homens, que nós lutamos pela equidade de gênero. Nós não queremos ser melhor do que os homens, mas nós queremos respeito. E onde existe o respeito, existe a dignidade, a valorização do outro, independente de ser homem ou mulher. Eu faço minhas as palavras da deputada, em função, inclusive, do tempo, dizendo que amanhã, no Dia da Mulher, a minha forma de atuar será acompanhar as mulheres lá no Santa Maria, no 17 de março, numa manifestação lá nos Mangabeiras. Eu vou com a minha esposa. É assim que nós vamos passar um pedacinho do 8 de março, porque o resto é dedicado à advocacia. Eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo, curtam, dê o like, reproduzam se você gostou. E até a próxima. Assim termina o 16º episódio do Política Legal. Um grande abraço para todos. Agora que tem os dois que vão poder